quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro falando de Paralimpíada. Gabrielzinho está de volta ao Brasil e as comemorações pelos 3 ouros olímpicos conquistados nos Jogos Paralímpicos estão apenas no começo. Ontem, o fenômeno da natação foi recebido por alunos e professores da faculdade em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde ele cursa jornalismo. Em Paris, o nadador brasileiro garantiu o lugar mais alto do pódio com as vitórias nos 50 metros costas, 100 metros costas e nos 200 metros livres. As medalhas se juntam a outros 2 ouros e uma prata que ele conquistou em Tóquio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta quinta-feira. Hoje é um dia muito especial pro torcedor da Associação Atlética Ponte Preta, porque a casa do torcedor ponte pretano fica mais velha. O Moisés Lucarelli completa 76 anos de fundação. E é no Moisés Lucarelli que a Ponte vai em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B na sexta-feira, amanhã, 9h30 da noite, contra o Ituano. A Ponte precisa da vitória para aliviar a pressão e colocar fim a uma sequência de 6 jogos sem vitória na segunda divisão do futebol brasileiro. O retrospecto entre Ponte e Ituano no Majestoso é bem equilibrado. Daqui a pouco a gente traz os números desse confronto entre cidades próximas, Campinas e Itu. Copa Davis não deu para o Brasil no primeiro confronto entre países na competição de tênis. A Itália venceu por 2-1 nas disputas de simples e de dupla. Ontem, em Bolonha, depois de derrotas de João Fonseca e Thiago Monteiro, Rafael Matos e Marcelo Melo conquistaram a única vitória até agora contra Simone Bolelli e Andrea Vavassori. 2-1. Como os italianos venceram 2 das 3 partidas disputadas, 2 de simples e uma de dupla, pontuaram no grupo A. O Brasil agora enfrenta a Holanda e depois a Bélgica no torneio. E ontem na Copa do Brasil, o Corinthians de tanta gente, Gabriel Dudziak. O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil. Em casa, o Alvinegro venceu o Juventude pela vantagem que precisava, 3-1, com um gol de André Ramalho aos 51 minutos do segundo tempo. Hoje o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro às 9h45 da noite, fora de casa, também pelas quartas de final do torneio mata-mata. O tricolor precisa vencer por pelo menos um gol para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Já Palmeiras e Santos se preparam para os jogos do Brasileirão. No domingo, o Alviverde enfrentará o Criciúma, enquanto o Peixe jogará contra o América Mineiro. Já a gente fala sobre todas as polêmicas envolvendo os jogos da Copa do Brasil e projetamos também as outras semifinais. E no Campeonato Brasileiro, em jogo remarcado da 19ª rodada, o Internacional venceu Fortaleza por 2-1 no Beira-Rio. Com resultados, gaúchos ficam na 8ª colocação agora com 35 pontos e o Fortaleza ainda é o vice-líder, 48 pontos. Descendo a Avenida dos Esportes, Avenida Ayrton Senna, com informações do Guarani. Fala aí, Lupe. Que viaja daqui a pouquinho para a lindíssima Belém do Pará, porque no sábado o Guarani busca também a reabilitação após a derrota para o América no jogo contra o Paysandu. Luan Dias afirmou que não jogou bem, o Guarani não jogou bem contra o América e busca voltar a reencontrar o bom futebol lá na Curuzu. O técnico Alan Al deve ter apenas uma dúvida na formação titular da equipe, se Ayrton vai ou não para o jogo. O Luan Dias treina todos os dias? Boa. Sim, quando não está com algum tipo de problema, mas ele treina todos os dias. Série B, em jogo remarcado da 7ª rodada, CRB e Sport Recife empataram em 1-1 ontem à noite no estádio Rei Pelé. Mike fez o gol do Galo da Praia, enquanto Wellington Silva deixou tudo igual para o Leão da Ilha. Com o resultado, o CRB chegou aos 26 pontos e deixou provisoriamente a zona de rebaixamento. Já o Sport ficou na 6ª posição com 39 pontos. Resultado ok pro Guarani, né? Seria empate ou vitória do Sport, então um resultado que mantém o Bugre aí perto da equipe do CRB.
Quem também tá nessa briga para fugir do rebaixamento da Série B é o Galo de Itu, o Ituano. E é para lá que nós vamos com informações. Fábio Scheib chegando. Grande abraço, bom dia para você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Adversário da Ponte amanhã no Moisés Lucarelli, o Ituano faz bela campanha de recuperação na Série B. O Galo de Itu chega como líder do retorno para o duelo de amanhã. Após a vitória sobre o Mirassol no último final de semana, o time havia deixado a zona de rebaixamento pela primeira vez nesse campeonato. Mas com o empate de ontem do CRB, o Galo voltou a degola. Mais confiante com a campanha, o técnico Alberto Valentim deve manter a mesma equipe para amanhã. A esperança de gols está no veterano Tony Anderson e no jovem habilidoso Leozinho, que veio do futsal e marcou seu primeiro gol no último final de semana. Muito bom, muito bem, Fábio Scheib, obrigado pelas informações. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço para você, Carlão. Outro abraço, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Hoje em especial torcedor do Corinthians, né? Que vitória importante, a vitória que garantiu a classificação do Timão à próxima fase, mas a maneira como essa vitória foi conquistada, a vitória típica corintiana, com sofrimento, apresentação de estrelas, ou seja, uma noite muito especial na Neoquímica Arena, e é um Corinthians forte, sim senhor, para enfrentar Flamengo ou Bahia e também, principalmente, aliás, para escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, coordenação de stream é com Daniel Fransar. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações com Thaís Azevedo aqui na CBN. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, a Avenida Princesa do Oeste tem uma pequena lentidão na chegada ao viaduto Laurão, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido Vila Lemos, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Monte Castelo. Quem segue ali pela Avenida Norte e Sul tem excesso de veículos próximo à Rua Barreto Leme, sentido Taquaral. No sentido Guarani, motorista perde tempo no semáforo da Rua Engenheiro Carlos Stevenson. A Avenida Júlio Prestes tem excesso de veículos, sentido Rodovia Dom Pedro, na chegada ali ao semáforo da Rua Padre João Francisco de Azevedo. Tem obras mais à frente, próximo ao Balão do Bela Vista, motorista redobra ali a atenção. No sentido oposto, sentido centro, o motorista perde tempo somente na chegada ao Balão do Bela Vista. No restante da via, trânsito fluindo bem. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem lentidão na chegada à Rua Vital Brasil, sentido Arautos da Paz. No restante da via, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora são 11h18. Tá rolando o aniversário Magalu. Vem pra loja aproveitar. Smart TV 75 polegadas 4K Samsung em 24 parcelas de R$ 259 no cartão Luiza até 13 de setembro. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas e 20 minutos, sem perder tempo, até porque temos muitos assuntos e daqui a pouco no WhatsApp eu vou atender os ouvintes para falar das polêmicas envolvendo Corinthians e Juventude. Já vou soltar uma aqui para agitar o WhatsApp aí, tá? Luiz Henrique, Estevam e Garro. Os três principais jogadores do Brasil. Hoje ninguém joga mais bola do que o camisa 10 do Corinthians em solo brasileiro. Gabriel Dudziak, informações do Corinthians. Na Neoquímica Arena, o Corinthians precisava vencer o Juventude para se classificar às semifinais da Copa do Brasil. O começo do jogo foi como esperado, com o Alvinegro em cima e o time de Caxias se defendendo. Aos 29 minutos, a pressão deu resultado. Em uma bola mal afastada pelo Juventude, Yuri Alberto tocou para Thales Magno, que serviu Romero. O Juventude reagiu bem ao gol sofrido e empatou pouco depois em lance confuso e polêmico do zagueiro Zé Marcos com o goleiro Hugo Souza. Na etapa complementar, só o Corinthians jogou e, embora tenha demorado, o segundo gol veio. Foi com Rodrigo Garro em finalização de fora da área que terminou com Zé Marcos desviando contra. O resultado levava a decisão para os pênaltis, mas o Corinthians queria mais e aos 51 minutos Coronado cobrou o escanteio e André Ramalho de cabeça fez 3-1, classificando a equipe para as semifinais.
Na visão do técnico Ramon Dias, o time fez tudo muito bem e a vitória tem valor especial pelo momento da equipe. Creo que el equipo interpretó muy bien lo que necesitábamos y por eso me parece que es merecido el triunfo. Y era una prueba muy importante para Corinthians. Llegaron a una semifinal en el momento que está el club, que estamos todos, así que estamos felices, contentos por la gente. Na próxima fase, o Corinthians encara o vencedor de Flamengo e Bahia. Hoje é a vez de o São Paulo tentar a classificação às semifinais da Copa do Brasil. Às 9h45 da noite, o tricolor visita o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte. Como perdeu o primeiro jogo por 1-0, o São Paulo precisa vencer por pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 para obter a vaga de maneira direta. O técnico Luiz Ubeldia terá o retorno do zagueiro Alan Franco, que cumpriu suspensão na primeira partida, e contará com Bobadilha e Lucas Moura, que defenderam as seleções do Paraguai e do Brasil na terça. No Palmeiras, o atacante Estevão treinou normalmente, um dia depois de ter defendido a equipe brasileira nas eliminatórias. O zagueiro Gomes e o volante Rios, no entanto, chegaram mais tarde e por isso não participaram das atividades. No domingo, o time encara o Criciúma em casa às 4 da tarde pelo Brasileirão. No mesmo dia e horário, o Santos volta a campo pela Série B. O Peixe vai enfrentar o América Mineiro na Vila Viva Sorte. O atacante Pedrinho treinou normalmente e fica à disposição, assim como o lateral direito JP Sherman, que foi desfalque por ter defendido a seleção sub-20 do Brasil. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Fábio Scheib, quero ouvi-lo. Vitória do Corinthians ontem, Vai, Corinthians. com muitas polêmicas envolvendo a arbitragem. Eu acho que a arbitragem acertou nos dois lances, tá, Fábio? Eu acho que a arbitragem acertou nos dois lances mais polêmicos, mas eu quero ouvir a sua opinião também. Exatamente, Júlio. O primeiro gol do Juventude anulado, o juiz viu uma falta, né, como domínio do Hugo Souza, e o VAR que recomendou a revisão e acabou realmente concretizando essa decisão. Mas o Corinthians, no segundo gol também achei falta também, viu, Júlio? Apesar do gol ter sido confirmado, eu achei que foi falta antes na origem da jogada ali no escanteio. Mas o Corinthians soube aproveitar bem o ambiente que teve com a Arena Neoquímica lotada mais uma vez e fez o gol já no final da partida, tentou, o Juventude muito recuado. Tava na cara que ia sair o gol do Corinthians, como acabou saindo aos 38. Pensei que ia para os pênaltis, mas o Corinthians foi até o final e conseguiu essa vitória que garantiu a classificação, né? Perfeitamente. E aí, Carlão de Freitas, sobre as polêmicas também envolvendo a arbitragem. Aliás, o Wagner Nascimento. O Wagner Nascimento é o para-raio, né? Ele é o Wilson de Souza Mendonça, o Braulio, que também normalmente ele gosta. Entra em confusão. O Braulio Machado entra em confusão. Wagner Huey. Carlos Nascimento. Nossa, Wagner Huey, bem lembrado, Julião. Olha, nas duas polêmicas, eu daria o primeiro gol. Eu acho que o cara, ele chega antes do Hugo, né, do Neneca na bola, e no segundo não daria. Achei falta, realmente, do jogador do Juventude, né? Fez a falta. Eu daria falta do jogador do Juventude. Mas você daria falta? Você achou no Fagner ou no Carlos Miguel? Não, na primeira. No Fagner. No Fagner. Então, porque... Não no Neneca, né? Entendi. Eu daria na primeira. Ele realmente dá um golpe de judô no jogador. Eles estão se estranhando ali, né? Sim. O problema é que o Fagner sempre faz isso também. Uma hora, o juiz não vai dar falta, entendeu? Então tem um histórico também. Mas enfim, acho que isso não tem que ser levado em conta. Mas eu acho que esse lance teve um agravante. Eu concordo com o Carlos. Eu daria o gol no primeiro porque eu acho que o Neneca vacilou. O Hugo Souza, e aí ele não segurou a bola forte. Mas o jogador deu uma solada na bola, mas foi na bola, não foi no Neneca. Tudo bem, lance que gerou muita discussão. E aí vem o segundo lance, na minha opinião também houve a falta em cima do Fagner. Só que eu acho que o que mais pegou não foi nem a falta, foi o momento da batida do escanteio. Tanto é que no VAR foi analisado porque isso. Porque se acontece antes da batida... Não é nada. Não é nada. Mas eu acho que não ficou claro. Não ficou claro. Não ficou claro. Mas aí que tá, prevaleceu a decisão do campo, que foi a decisão do Wagner, do Wagner Huey, não, do Wagner Nascimento, de validar o gol. Mas, cara, tem coisa que só acontece com esses árbitros. Intervalo muito curto entre um lance e outro. Parece que ele falou assim, não, agora eu vou dar o gol pro Juventude. Não vou nem ver VAR. Eu fui nessa tese. Eu falei, olha, eu acho que se tivesse em condições normais, nenhum gol do Juventude antes, ele não daria o gol. Sim. Mas agora, em virtude do que aconteceu... Cara, e só mais um detalhe. Eu respeito todo tipo de comemoração dentro de campo, mas
o Jair Ventura, toda vez que ele faz a dancinha, ele é eliminado. E ontem, depois do jogo, teve que aturar a galera imitando o Jair Ventura. Então, assim, né? Outra coisa, claro, o futebol é alegria, a comemoração e tal, mas o Jair, ele tá numa posição em que ele é o treinador, sabe? O treinador, ele tem que ter uma certa postura, sabe? Pode comemorar, mas comemora ele tem que ter uma certa postura. Contido, né? Ele é o líder, ele é o cara que representa ali, né, no fora de campo, é a principal figura da equipe, né? Então eu acho que ele tem que ter postura até na comemoração. Certa feita, a gente sempre fala do Lisca aqui, o Muricy Ramalho, que pra mim é um dos melhores da história, deu um conselho pro Lisca, sabe? Em algum programa esportivo falou: Lisca, eu acho muito legal essa coisa que você tem com os torcedores e tal, mas, cara, pela sua função, tem que ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de comedimento. Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, sinceramente, eu não gosto. Agora, exaltar, a gente desce a marreta às vezes nele aqui, e com merecimento, mas o Fagner, quando ele tá afim de jogar, cara, é impressionante o que ele joga. Tá bem fisicamente, não querendo só brigar, não querer dar porrada, jogar bola. E ontem ele jogou bola, assim como os jogadores do Corinthians. Muita dificuldade para fazer o segundo gol, mas a partir do momento em que fez o segundo, Júlio Nascimento, você que conhece os meandros de Itaquera. Muita gente ficou feliz ontem. Estava na cara que o Corinthians iria marcar o terceiro gol. Foi uma vitória típica corintiana com a apresentação do Memphis. Foi uma noite de gala. Depay ou Depay? Depay. Ó, o Corinthians errou no contrato aqui. Ei, meu Deus. Só falando... Isso é Corinthians. É Corinthians, é. Rodrigo Garro vive uma fase espetacular. O Corinthians poderia estar numa fase bem pior. É uma situação delicadíssima ainda no Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa vitória pode mexer na confiança, mexe na relação com a torcida. A chegada do Memphis agora também mexe também. Só que o tal do Garro, ele faz a diferença absurdamente. Se o Garro tivesse no São Paulo, por exemplo, que o Calera ia ter 25 gols na temporada, se ele tivesse no Palmeiras, que esse cara teria de assistência... E o chute dele, né, Júlio? Cara, é impressionante. É impressionante. Só que assim, ele todo jogo, ele cria 3, 4 chances incríveis para os atacantes. Além de marcar gols. E os atacantes não aproveitam, assim. O Yuri Alberto tá numa situação... Chega a dar dó até do Yuri Alberto. Mas, de fato, o Garro vive um momento especial com a camisa do Corinthians. Eu acho que esse time do Corinthians, se fosse o início de temporada, esse time sendo preparado, né, esse elenco de agora, eu acho que o Corinthians faria uma temporada melhor. É que agora tá tudo atribulado, o Corinthians contratando pra justificar, precisando sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas eu acho que esse time bem preparado, bem conduzido, com o próprio Ramon Dias tocando esse trabalho, junto com o filho dele, que aliás é um ótimo auxiliar, muito participativo, eu acho que o Corinthians estaria numa situação melhor. E você disse, é claro que é complicado dividir as atenções, Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, mas uma vitória como essa, sobre o Juventude, uma vitória como fora contra o Flamengo, eu acho que dá muita confiança pro Corinthians sair, né, dessa fase tão ruim que vive no Campeonato Brasileiro. Mas com a contratação do Depay, se o Garro colocar 3, 4 bolas, pelo menos 2 ele guarda. Porque ele é bom jogador. Agora, uma outra situação do Garro que você levantou a hipótese antes do intervalo entre Estevão, Luiz Henrique quis polemizar, e Garro. Né? Eu acho que você foi muito infeliz na colocação. Mas assim... Respeito, porque é a sua opinião. Não, acho que não. Acho que o top 3 é esse hoje. Não, mas o Garro não tá no top 3. Tá. Não tá no top hoje, não é 1. Quem joga hoje mais... o Luiz Henrique tá jogando muito mais. Aí o top 3, dentro do top 3 eu acho discutível, mas eu acho que hoje Garro, Luiz Henrique, como Estevão, protagonistas do Campeonato Brasileiro, eu acho porque hoje, Vossa Senhoria terminou a frase falando que o Garro é o melhor. Ninguém está jogando mais bola do que o Garro hoje, para um time. Porque hoje não tá tendo jogo ainda, 11h31. Assim, o Luiz Henrique, ele é o protagonista, mas ele não tá jogando sozinho. O Estevão é o protagonista, mas não tá jogando sozinho. O Garro no Corinthians literalmente joga sozinho, cara. Mas ele tá muito acima dos outros. Se pegarmos os camisas 10 das grandes equipes, um Arrascaeta, que mais? Do Atlético Mineiro, um camisa 10, não. Scarpa, Tem Matheus Pereira. Matheus Pereira tá bem, mas eu acho que o Garro tá jogando mais que o Matheus Pereira. Mas é bom jogador também. É bom dizer assim, não é quem joga mais, quem está jogando mais. Momento melhor. Quem está sendo mais protagonista. Eu colocaria primeiro. O Garro é muito bom jogador. Acho que os dois meninos, o Luiz Henrique e o Estevão, eu colocaria hoje Luiz Henrique, Estevão e Garro. É a minha opinião.
E tinha o Pedro também, que acabou se lesionando também, Sim. que tem marcado muito gol Verdade. pelo Flamengo. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala de mais Copa do Brasil e projeta Guarani Ponte. Repórter CBN. Quinta-feira, 12 de setembro de 2024. A estimativa de agosto para a safra brasileira é de 296 milhões e 400 mil toneladas. O número é 6% menor do que o resultado de 2023. Em relação ao mês anterior, houve queda de 0,6%. O arroz, o milho e a soja representam quase 92% da expectativa de produção e respondem por mais de 87% da área a ser colhida. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Pelo menos 12 grandes rios brasileiros estão secando, de acordo com um estudo de um laboratório da Universidade Federal de Alagoas. Foram identificados problemas no centro-oeste e no sudeste do país, além da Amazônia. Os rios que mostraram maior redução no volume são Manso, Paranaíba, Jequitinhonha, Tocantins e Paraná. A seca atual atinge 55% do território brasileiro. Uma floresta da empresa Faber-Castell, que dá origem ao lápis de cor em Minas Gerais, foi atingida por um incêndio. A empresa afirmou que o problema não comprometeu a produção e que as chamas começaram num terreno vizinho. O fogo começou na manhã de sábado e só foi controlado na terça-feira. A guerra na Ucrânia já comprometeu 2/3 da capacidade de geração energética do país desde a invasão russa em 2022. A informação é da estatal de energia ucraniana. Segundo a empresa, apenas a tomada da usina nuclear de Zaporizhia afetou 24% da produção. Canais de alerta de ataques aéreos na Ucrânia passaram a trazer também previsões de blackouts programados para a reconstrução da rede e economia de energia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
11 horas e 37 minutos, passando a régua aqui na Copa do Brasil. Ah, tava com saudade, hein? Vai, se consagra. Depois de... Aliás... Foi mais sofrido do que ele precisava ser. Sim, não, mas ó, tudo dentro do planejado. Você vai mandar um abraço pra ele? Claro que vou, mas por favor, a informação primeiro. Ontem, além do Corinthians, outro classificado foi o Quem? Vasco da Gama. Vasco. 5x4 nos pênaltis. Ai, meu Deus do céu. Léo Jardim, né? Léo Jardim arrebentou. E hoje são mais 2 jogos, né? O Atlético defende a vantagem de um gol contra o São Paulo, o jogo na Arena MRV. Joga pelo empate o time do Galo. E no Maraca, o Flamengo joga pelo empate contra o Bahia. Quem tá hein? com sorrisão de orelha a orelha é o nosso grande amigo vascaíno Libêncio, que trabalha aqui no complexo de comunicação do grupo EP. Hoje você olha pra ele, ele tá rindo. Quando está no momento mais turbulento, uma discussão em prol da empresa, ele tá sorrindo. E toda vez que eu cruzo com o Libêncio aqui na rádio, ele grita... Vasco da Gama! É isso. Por pouco eu não fui vascaíno, viu? Eu também, você acredita? Por pouco. O meu pai, meu pai é São Paulino, mas ele tem um quê de Vasco. Ele, por conta do Roberto Dinamite, ele gostava demais. O meu foi porque quando eu comecei a entender o que estava acontecendo no mundo da bola, foi aquele ano que o Vasco foi campeão da Libertadores em 98. Aí tinha Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, tinha Felipe Maestro, tinha Edmundo, tinha Carlos Germano, Odivan, Jorginho, Luizão, o Pantera, Donizete o Pantera. Eu acho que eu sou Vasco. Oi, Fábio. Quero saber os palpites de hoje também, viu, Fábio? Mas é bom ressaltar também como o Verratti, né? Tem presença diária, que golaço ontem de cabeça, subindo muito. O cara marca muito gol também. O São Paulo tem uma missão complicada hoje contra o Atlético Mineiro, né? O São Paulo precisa vencer por mais de um gol de diferença. Terá todos os jogadores à disposição, inclusive o Lucas Moura, que estava na seleção. Mas também pega o Atlético, que tem o ataque titular com Paulinho, Bernard e Hulk, né? Esse é um jogão. O São Paulo começa na desvantagem, mas pode reverter. Já o Flamengo, eu creio que passará pelo Bahia no Maracanã. Eu vou de Galo e Flamengo hoje classificando. Eu acho que a tendência, só que eu vejo o Atlético com uma missão mais difícil. Apesar da vantagem. São Paulo é um time que é em, muito perigoso. Tá em aberto e o Atlético ainda não é confiável, mas eu acredito que pela vantagem o Galo deve passar. No Maracanã é uma situação um pouco mais tranquila do Flamengo diante do Bahia. O Bahia que oscila muito, né? Mas encaixa alguns jogos interessantes, né? E o Flamengo não tá vivendo uma fase legal, assim. Eu não acho um absurdo, não. Tem muitos desfalques. Muito desfalcado, né? E emocionalmente o time sentiu muito, né? Exatamente. Em termos de atmosfera, é Flamengo. Mas, cara, o Bahia tá golzinho do Bahia no começo. O Bahia tá jogando bonitinho. O Bahia tá arrumado. Ah, mas vai ter 100 mil pessoas no Maracanã. Tudo bem, mas se jogar como vem demonstrando nos últimos jogos, o Bahia tá jogando bonitinho. O Bahia, eu acho que tem condições, sim, de aprontar. Talvez levar a decisão pros pênaltis, mas eu acho que o Bahia vai dar uma complicada pro Mengo. São 2 jogos, a meu ver, em aberto. Mas eu acho que o Flamengo um pouquinho mais de chance de passar, assim, com um pouco mais de tranquilidade do que o Atlético pelo São Paulo. O que me pega do Flamengo, Julião, e a gente sempre fala aqui, é a falta de competitividade. Eu acho um time, por ser muito bom, por ser muito qualificado, por ter muitas individualidades, o Flamengo tem aquela coisa de, vamos ganhar a qualquer momento, a qualquer hora. E não é assim. Futebol, se você não guerrear, se você não pelear, não consegue o objetivo. Então o Flamengo tem que jogar bola, sim, para vencer o Bahia e consolidar aí a vaga próxima fase. Muito bem. Um fato curioso hoje, Sim. né, Julio? Qual? Só para terminar, o Rogério Ceni, como treinador na sua carreira, ainda não venceu o Flamengo. São 13 jogos. E pior que isso, são 13 derrotas. Então tem que reverter esse retrospecto também, né? O Rogério não foi técnico do Flamengo? Foi. Campeão, mas aí ele não consegue vencer o Flamengo sendo técnico do Flamengo, né? Não, mas eu só fiz uma pergunta, cara. Não precisa ser grosso desse jeito. Você tá querendo cortar a informação relevante do Fábio Scheib? Não, é porque eu não tava lembrando se ele tinha sido técnico. Mas ele foi técnico, como foi campeão brasileiro, irmão. E quem que foi? Com Hugo Souza no gol. Como é que chama? O Renato Gaúcho, que ficou um pouquinho tempo, né? E tomou uma lavada pro Palmeiras. Verdade. Tomou uma lavada com o Flamengo lá na Libertadores, lembra disso? Não. Renato pelo Grêmio, né? Não, foi pelo Grêmio. Pelo Grêmio. É por isso que eu 2019.
Que confusão que você Você arrumou. já deu seus palpites? Já, Lupe? Deu, né? Bahia e Atlético. Bahia foi, e né? Galo. Perfeito. 11 horas e 42 minutos. Hora de falar da Ponte Preta, que entra em campo amanhã, sexta-feira, 13. Macaca enfrenta a equipe do Ituano. A gente falava agora há pouco sobre o CRB. Um resultado que a Ponte monitora também. Porque o CRB vai a 26 pontos, a Ponte tem 29. Então são 3 pontos agora de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E 10 agora para o Sport, que é o time que abre o pelotão de frente. Então o foco hoje da Ponte é mesmo essa parte de baixo, né Lupe? Hoje sim, até porque são 6 jogos sem vitória. A Ponte Preta enfrenta aí a maior turbulência desde que o técnico Nelsinho Batista chegou para comandar a equipe. Nelsinho vai pro 19º jogo e a 19ª escalação diferente. A Ponte Preta aí tendo muitos trabalhos. Na verdade, a Ponte vai para a 19ª escalação diferente na Série B do Campeonato Brasileiro. Nelsinho não tem paz, não está conseguindo manter o mesmo time de um jogo para o outro. Em relação à partida contra a Chape, são 2 desfalques na zaga. Tem a saída do Matheus Silva, que pelo acúmulo de 3 cartões amarelos fica fora. E o Sérgio Rafael foi expulso de uma forma infantil e também cumpre suspensão. Por outro lado, a gente precisa ressaltar que tem a volta do Elvis, que ficou fora contra a Chape, e agora o camisa 10 fica à disposição. Quem está fora é o Gé, que vai perder aí uma sequência importante da Ponte Preta devido a uma lesão muscular. Ô Júlio, levando em conta o retrospecto dos confrontos entre Ponte Preta e Ituano no Moisés Lucarelli, eu sei que tem uma rapaziada aí que gosta de fazer as bets de forma responsável. E olha, para quem gosta desse tipo de entretenimento, se fosse apostar aí no jogo entre Ponte Preta e Ituano, se eu tivesse que dar um palpite, eu arriscaria o empate. Porque nos últimos 5 jogos entre Ponte e Ituano no Majestoso, foram 5 empates. Em 2019, em 2022, pelo Campeonato Paulista, 2019 também, pela Série B de 2022, empate, pela Série B de 2023, empate, e o último encontro entre as equipes pelo Campeonato Paulista de 2024, também um empate em 1-1. Esse jogo aconteceu no mês de fevereiro, no Majestoso, né, dia 17 de fevereiro. A Ponte, ela acabou empatando com o Ituano em 1-1. Se for levar em conta o retrospecto da Ponte como um todo no Moisés Lucarelli contra o Ituano, a Macaca sim tem a vantagem. Mas a gente precisa destacar que o Ituano tem a melhor campanha do retorno da Série B, lidera em termos de aproveitamento. Já a Ponte Preta tem uma das piores campanhas na segunda metade da competição. Sabe quem marcou o gol da Ponte no empate com o Ituano no Campeonato Paulista? Foi o Iago Dias, que quem sabe pode ser mantido aí no ataque da Ponte, já que o Gé está suspenso. O Gabriel Novaes deve ser aí o referência. E quem que foi o outro do ataque? Foi o... É Vinícius, Gabriel Novaes e Renato, né? As Que brigam não, pela foi o posição. Renato. Foi Renato, Gabriel... Renato contra a Chape. Renato, aliás, o Iago e o Dodô no meio. Mas será que ele vai manter o Renato? Porque Gabriel ele foi bem, né? Mas eu acho que assim, acho que as duas opções são Renato e mantém o sistema com a volta do Elvis, ou volta o Gabriel Novaes centralizado e deixa o Dodô com o Elvis, né? Que foi uma formação que ele utilizava lá no começo em jogos fora. Sabe o que ele pode fazer também? Volta o Elvis, coloca o Dodô avançado, Iago Dias do outro lado e o Novaes centralizado. Eu acho que vai ser isso. Até porque o Renato não vai. Não virou. Não vai. Foi, né? A torcida já vaiou o atleta. O que acontece com um jogador que vai bem? Praticamente em todos os times, chega na Ponte, o cara não joga. Não sei se é confiança. Deve ser confiança, porque bola ele tem, né? A gente conhece a história do Renato. Fez do João até Paulo. gols O João Paulo foi bem na Ponte, mas também não enchia os olhos, né? Ele começou muito bem, depois caiu. As propostas começaram a chegar, ele caiu um pouquinho. Mas eu acho que eu tô nessa daí, Lupe. Eu acho que vai Dodô na frente, Novaes e Iago Dias. E o Elvis volta, joga com o Hudson e Castro. Agora, né? se tivesse condição, essa seria a minha escalação. Se tivesse condição, acho que não vai ter o Ramon, né? Em virtude do que aconteceu. Sim, o Ramon também tá fora. Teoricamente, ele tem que entrar no protocolo de concussão, né? Dias, que são né? 5 dias. Então Agora, ele tá fora. Se ele tiver condição, ou mais pra frente, o Nelsinho, a minha escalação seria a seguinte: 2 volantes, Ramon fazendo ali uma transição, trabalhando com o Elvis, e 2 atacantes. Essa seria a minha. Eu acho que o Ramon tem lugar nesse time, cara. Não sei como que é o dia a dia do Ramon, os treinamentos, né? Mas eu acho que o Nelsinho pode rever a questão do Ramon.
como um titular. Só um outro detalhe, o Hudson ele foi muito bem contra o Santos, mas eu senti que no jogo contra a Chape ele tava com o freio de mão puxado. Mas sabe o que é, Lupe? Você não acha assim? Não sei, é que o Júlio tá voltando agora, não acompanhou tanto, mas eu acho o meio-campo da Ponte muito pesado. Mas muito eu pesado, gosto os dois volantes. Eu acho que o Emerson Santos e o Castro jogando um pouquinho mais próximo do Elvis, ele rende mais. E o Emerson sendo o do bote ali, né? O primeiro volante. De todos, o que eu mais gosto é o Ramon. Eu acho que o Ramon é como um segundo volante. Tem que ter um cão de guarda ali, mas o Ramon como um segundo volante, fazendo a transição, ajudando o Elvis na criação, porque o Ramon ele também tem um bom passe, ele é levezinho. Eu acho que ele tem vaga nesse meio campo da Ponte aí. 11h47, sabe o que? Dúvidas que o Nelsinho vai ter que tirar além da defesa. Sabe de quem que é aniversário hoje? Quem? Não do Moisés, do estádio Moisés Lucarelli, que 76 anos, Júlio. Vamos lá, o gol mais bonito que você viu no estádio Moisés Lucarelli. Não tenho dúvidas. Infelizmente, ele já está morando com o Papai do Céu. Thales, Ponte Preta 3, Mirassol 0. Ele acertou um chute. Verdade. Mirassol, né? Isso aí. Ele tava na Ponte, né? Contra o Mirassol. Ele acertou um chute, mas bem próximo ali do meio campo. A bola foi na gaveta. Eu lembro desse gol porque quando a bola entrou, ela fez aquele... O tradicional, como diz o nosso amigo Carlos Batista, ela fez chuar na rede. Eu tenho trabalhando assim, dois lances que, como eu fazia na época de repórter o time adversário, eu sempre estava atrás do gol, então você tem uma visão diferente. A curva do gol do Abner contra o Paraná, na estreia de Roger, foi um lance bizarro. Eu vi a bola fazendo exatamente a curva, mas... O lance mais bonito que eu vi foi Renato Cajá contra a Chapecoense. Porque você tá me perguntando o lance que eu vi. Eu não estava aqui. Não é da história. Eu lance não que estava aqui. Viu, assim, o Carlão vai ao mais disposto há mais tempo. Mas eu estava no do Cajá. Infelizmente, muito bonito, com portões fechados. No Danilo, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Porque a ponte estava só a gente. punida. E foi em cima do Danilo. Verdade, saudoso Danilo. O goleiro da Chapecoense, o Cajá fez um golaço. Teve um do nosso amigo Marcelo Borges contra o Náutico em 97, um olímpico também. Mas acho que trabalhando esse do Cajá, também, né? Jacó contra o Atlético Mineiro, o único dele pela ponte do André Balada foi um golaço. Nossa, golaço, bem lembrado. Esse eu tava trabalhando, golaço. Isso aí dá pra brigar, hein, com o do Thales, eu acho, hein. Mas eu acho que o jeito que o Thales pega e a bola vai forte, a velocidade da bola na gaveta, eu esse nunca ano tivemos golaços, cara. O Risso, o Inocêncio, né? O do Emerson. Tem algum gol, Fábio, que vem na sua memória? O Fábio Chave tá mais fresco. Eu lembrei exatamente do Jacozinho, né? Jacozinho, boa. Era contra o Galo? Contra o Atlético Mineiro. Veloso goleiro. Exatamente. Muito bem lembrado, Fabião. Sensacional. Mas aí, se a gente for abrir a votação para as pessoas mais experientes, eles vão lembrar do Dicá. Teve uma falta, um jogo, eu não lembro, que todo mundo contra fala. Taguatinga, o Chapéu. Taguatinga, esse mesmo também. Sensacional. São muitas boas memórias. São boas memórias que ficarão marcadas para sempre. E memórias ruins que também fazem parte da história do clube e fortalecem. Eu vou pedir desculpa aqui ao torcedor da Ponte Preta, mas hoje eu estava fazendo o texto para o nosso portal, CBN Campinas, né? Cara, a Ponte perdeu na estreia do Majestoso pro 15. O jogo teve o maior público não registrado oficialmente, que foi aquele jogo contra o Santos, que tinham mais de 50 mil pessoas. Foi vitória do Santos por 1-0. E o jogo com o maior número de torcedores oficialmente contra o São Paulo em 78, vitória do São Paulo. Ou seja, os marcos, né, de público no Moisés Lucarelli e a estreia, a Ponte não se deu bem. Você não falou quantos anos tá fazendo? 76. Falei. 7,5. 76. Sensacional. Mas de adversário eu vi golaço. E, aliás, a gente tem que criticar quando tem que criticar e tem que elogiar quando tem que elogiar. A diretoria executiva da Ponte Preta tem feito um trabalho de revitalização do Moisés Lucarelli louvável, né? Então, e isso tem que ser reverenciado mesmo. Eu acho que o torcedor precisa cobrar que isso seja feito com maior frequência. Não pode ficar 30 anos, 20 anos. Uma coisa importante que isso, né? que o presidente faz, ele resgata a memória. E é importante essa memória permanecer viva. Então ele faz homenagens a Dicá, Oscar, a Luiz Fabiano, a Ponte Pretanos Ilustres, Perichaib, Zaimã de Brito Franco. Perfeito. Isso eu acho legal. Eu tenho inúmeras críticas com relação ao Eberlin, mas eu acho que essa coisa do resgate da memória, né, permanecer viva aí os grandes ídolos da Ponte, isso o Eberlin faz e faz com maestria. Eu acho muito bom. E no Moisés Lucarelli ele dá uma atenção muito interessante, porque ele pintou toda a fachada, que é difícil, porque é uma construção muito grande. E uma coisa que me incomodava e que ele mexeu foi ali na parte de trás, na entrada da visitante, na linha do trem.
Era muito Trevoso. feio, era trevoso. Agora ele colocou lá um negócio da ponte e tal, e tudo Até bem. pra quem vem de E fora. a é um revitalização momento que o Júlio citou, que foi entregue, foi os camarotes, né? Que estavam bem judiados, né? Agora foi todo revitalizado. E o próximo passo é trocar as cadeiras de ferro das vitalícias, que vai ser colocado cadeiras mais modernas ali no setor coberto do Moisés Lucarelli. Perfeito. Agora 11 horas e 52 minutos. Daqui a pouco, informações do Guarani. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E a equipe do vôlei Renata tem compromisso fora de casa. Amanhã, o jogo acontece às 7h30 da noite. O Renata encara o Santo André. Lembrando que Campinas fez 3 jogos no Campeonato Paulista. Perdeu para o SESI, venceu o Suzano e venceu o Guarulhos. Quem sabe, mais uma vitória para colocar o time campineiro no topo ou bem próximo do topo da classificação do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Aproveite os 7 dias de loucura Miami Store. Na moda, uma grande variedade de produtos da Lely Blanc, Bobo, Hugo Boss, Armani com até 30% de desconto e tudo em até 10 vezes sem juros. CBN Esportes Campinas. h 11h54, o Guarani joga no sábado contra o Paysandu. Não, você precisa... Me chama de novo. Antônio Lupe, o Guarani joga no... Curuzu, uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores... Do papão da Curuzu. Olha só. Será derrotado 1-0 pro Guarani no sábado. Você acha? Não, eu tô dando palpite aqui, você tá mas dando palpite. É um jogo difícil. Sabe o que acontece? O Guarani tem muita dificuldade quando joga contra o Paysandu, porque não vence desde o Fábio Eu acho Scheibe que falou... na Curuzu nunca venceu. Não, venceu. 74. Não, na Curuzu não. Na Curuzu é recente. 74 Foi no era... Mangueirão, né? Era no Almeida lá, não sei das quantas. Não era nem Mangueirão. Era um outro estádio. Vai falando aí que eu puxo pra você. Você tem que ver isso aí com muita atenção, porque agora eu fiquei mais preocupado. Não, é porque o Paysandu joga na Curuzu há menos tempo, entendeu? 1990. Eu lembro de um jogo emblemático entre Paysandu e Guarani na decisão da Série B em 91, um jogo até problemático. Evandro Almeida é o Mangueirão? Não, é o Baianão. Ah, é o do Remo. Ah, é do Remo, que fica pertinho, né? Foi nesse estádio que o Guarani venceu. Na Curuzu, o Guarani não venceu ainda. Então, olha o tamanho do desafio do Guarani. E lá é chato jogar, hein, gente? É chato. Nossa, pelo é amor chato, de Deus. é muito chato. Não é que é chato, né? É pressão, é panela de pressão. E aí você coloca alguns elementos. Olha só. Torcedor do Guarani que está curtindo o CBN Esportes. Curuzu, estádio acanhado, pressão e tudo mais. Estreia de técnico novo, Márcio Fernandes, que sabe muito bem como é que funciona ali o clube Paysandu. E o Guarani que vem de uma derrota, perdeu pro América fora de casa e tem mais um jogo fora de casa. E sabe o que complica ainda mais? Lá no primeiro turno, quando o Guarani enfrentou o América e o Paysandu, ele não se deu bem. Ele perdeu pro América e empatou com o Paysandu num jogo horrível. Sim. Foi 0-0. Nicolas jogou. Sim. Aqui Exatamente. eu trabalhei nesse jogo. Então ele vai precisar buscar esses pontos fora. Já não conseguiu contra o América. E vai precisar buscar pontos contra o Paysandu, que também vive situação delicada na tabela de classificação. O Papão tem uma pontuação melhor que o Guarani, só que está flertando com a parte de baixo da tabela. E é o seguinte, o Guarani treinou hoje cedo, finalizou a preparação em Campinas
E daqui a pouquinho a delegação viaja para Belém do Pará. Tem mais um treino lá na cidade do jogo, antes do período de concentração. A dúvida é em relação ao Ayrton, se ele vai ou não viajar para Belém, e fica à disposição do técnico Alan Al. Se ele não viajar, aí o Alan Al pela primeira vez mexe de forma tática na equipe. Vamos aguardar se Ayrton será relacionado ou não. Perfeito. Mais informações do Guarani e da Ponte Preta estão no portal CBN Campinas. 4 horas, a gente tem o Arena e amanhã estaremos de volta às 11 da manhã com o CBN Esportes. Grande abraço, gente. Repórter CBN.